Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler de 1 a 6. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como que estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Poder sentar, irmãos? De todo evento de Páscoa, o evento mais importante de todos eles é justamente a ressurreição. Sem a ressurreição, a Páscoa não teria sentido. E nós não sabemos exatamente o dia que Jesus foi crucificado. A verdade é que há muitas divergências entre os teólogos por causa de um único versículo na Bíblia, que é onde Jesus diz que ele daria o sinal de Jonas, que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, que a Bíblia em grego chama ketos, que é um cetáceo, né? Não sabemos se é um peixe ou uma baleia. Mas por conta desse único versículo, alguns afirmam que é na sexta-feira, outros na quarta-feira, outros na quinta-feira, só que nenhum deles consegue fechar a conta por conta de se for usar o método correto de avaliação de que dia que ele começou. Mas também não é tão importante assim para nós. Porque o mais importante para nós são 2 coisas. Primeiro, ele ressuscitou. Não importa se foi no primeiro, segundo, terceiro dia, ele ressuscitou. Segundo, foi no primeiro dia da semana. Porque o texto diz claramente, ao findar do sábado, iniciar o primeiro dia da semana, que é o domingo, Jesus ressuscitou. E é por isso que, tradicionalmente, a igreja cristã, desde os tempos da Bíblia, e alguns dizem que não, que diz que isso foi uma mudança de algum papa aí no passado, que a igreja, desde os tempos bíblicos, já se reunia no primeiro dia da semana. E é por isso que chama domingo, dia de Deus, né? Então, há alguns posicionamentos teológicos em relação a isso, mas o fato é que Jesus ressuscitou e ressuscitou no primeiro dia. E por que isso é relevante? Como eu disse, tudo se resume nesse fato, o fato de Jesus ter ressuscitado. Paulo, em 1 Coríntios 15, 17, ele resume assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Eu acho interessante essa frase de Paulo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem valor algum. A diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião é que os grandes profetas e fundadores das demais religiões, todos estão mortos e as tumbas deles estão por aí. A única que a gente não sabe onde é que está é de Moisés, porque Deus escondeu o corpo dele para que ele não fosse adorado, alguma coisa assim. Mas nós sabemos a localização. Está na Transjordânia, do outro lado do Rio Jordão. Não sabemos exatamente qual o monte, exatamente qual é a posição, mas está lá. Quem sabe um dia Deus nos revele. Eu acho que não. Mas de Maomé está lá em Meca. De Abraão está em Macpela. E você pode procurar em outros grandes líderes, como Sakyamuni Gautama, o Buda está lá, né? E outros grandes... Allan Kardec também está lá, na França, é um túmulo
que os brasileiros kardecistas costumam visitar, mas o túmulo de Jesus não está lá. Porque ele não está lá. Porque ele ressuscitou. E isso faz toda a diferença. Tanto que Paulo diz que se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Agora, por que Jesus ressuscitou? E mais um detalhe, irmãos. Ressuscitou e continua vivo, hein? Porque Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Né? Talita ressuscitou, morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus ressuscitou, mas não morreu de novo. Essa é a diferença. Mas por que Jesus ressuscitou? Por que ele não ficou na morte? Quem responde essa pergunta é Pedro, capítulo 2, versículo 24, na sua primeira pregação no Pentecostes, quando os judeus reunidos em Jerusalém perguntou o que estava acontecendo com eles. E no meio da sua pregação, em Atos 2, 24, ele diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então vamos entender o que Pedro está dizendo. Ele é Jesus, ela é a morte. Então ele diz que não era possível que Jesus fosse mantido ou retido preso por ela, pela morte. E como Deus fez isso? Ele rompeu os grilhões da morte. Ou seja, é como se alguém estivesse algemado, preso à morte, e Deus foi lá e quebrou essa algema. Foi lá e retirou essas algemas. E mais, não fosse possível, ou seja, essa palavra possível é não ter poder, não ter capacidade, não ter força suficiente para segurar alguma coisa. E retido é segurar firme, ter a posse e manter preso. Ou seja, a morte não tinha força, não tinha capacidade, não tinha competência, não tinha condições nenhuma de manter seguro, não manter ele preso, manter a posse de Jesus na morte. Aí nós perguntamos, mas por que ele não conseguia fazer isso? E aí a gente tem que entrar um pouquinho na teologia. A primeira ponto que nós precisamos ver é Romanos 6, 23. É um texto muito conhecido. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, se alguém é contra a pena de morte, eu sinto muito, mas você está condenado à morte. Porque quando o homem pecou, ele foi condenado à morte. A condenação, a pena pelo pecado é a morte. E Paulo, ele completa essa ideia em 1 Coríntios 15, 56, quando ele diz que o aguilhão da morte é o pecado. Então, aquilo que sustenta o poder da morte, o que sustenta a capacidade da morte contra nós, é o pecado. Por isso que todos nós morremos. Por isso que todos nós estamos condenados à morte. Mesmo que se você morrer e depois você ressuscitar, você vai morrer de novo. Só uma ressurreição, pela qual vai acontecer no futuro, é que você vai viver para sempre. Se é assim, por que Jesus, então, não foi preso, não conseguiu, a morte não conseguiu mantê-lo no sepulcro? Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21 e 22, ele diz assim, porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca.
Pedro, então, tanto no primeiro, lá em Atos, quanto nessa carta, ele explica por que Jesus não ficou preso na morte. Porque ele não tinha pecado. Jesus mesmo questiona os seus acusadores antes, na semana que antecede. Ele pergunta para os fariseus: quem pode me convencer de pecado? Quem de vocês pode me convencer que eu estou pecando? Quem pode convencer a mim de que eu estou mentindo ou estou falando alguma coisa com dolo ou com engano? Jesus ficou uma semana sendo examinado por todos os fariseus, pelos maiores PhDs da época em termos de teologia judaica. Pós-doutores, livros docentes, os maiores especialistas nas tradições judaicas, fundamentalistas, que conheciam profundamente a palavra, porém só conheciam na mente e não no espírito. Mas Jesus não conhecia apenas na mente, mas conhecia no seu espírito. Ele podia viver aquilo que ele fazia. Por isso que quando ele termina o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, Mateus registra que as pessoas olhavam para ele e viam que ele tinha autoridade no que falava, diferentemente dos fariseus. Então Jesus ele foi questionado durante uma semana. Ele foi interrogado, ele foi tentado, ele foi tudo. E eles não conseguiram achar nada. Por isso que Pedro diz que ele não cometeu o pecado, nem dolo se achou em sua boca. Portanto, se ele não tinha pecado, ao morrer, o que o pecado poderia fazer, o que a morte poderia fazer com ele? Nada. Só podia devolvê-lo. Você não pode ficar aqui. Você não tem a condição mínima e básica para você estar aqui. Você não tem o requisito para estar aqui. Eu não posso reter você. Jesus não recebeu um habeas corpus no inferno. Jesus recebeu um alvará de soltura. Nem o STF conseguiu manter ele lá. Habeas corpus não valia. Habeas corpus é para quem está com culpa. Mas Jesus teve um alvará de soltura. Você não pode ficar aqui, não tem condição. Cadê a tua culpa? E é por isso que Jesus foi ressuscitado. Por isso que a morte não conseguiu retê-lo. Porque ele não tinha pecado nem dolo algum. Mas Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Quais são as consequências desse ato de Jesus? Dessa ressurreição de Jesus para nós? O que a ressurreição de Jesus trouxe a nossa igreja? São basicamente 4 consequências que a ressurreição nos traz. A primeira está em Romanos 4, 25. Romanos 4, 25 diz assim: o qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. O qual se entregou por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. A ideia aqui é que Jesus morreu em nosso lugar. É o que nós chamamos em teologia morte vicária, morte substitutiva. Ele tomou o nosso lugar. Nós temos pecado, nós merecemos a pena. Jesus não. Só que se Jesus tivesse pecado, se ele tivesse cometido algum dolo, e ele fosse culpado, quando ele morresse, ele estaria morrendo pelo seu próprio pecado. Então ele não podia ter pecado para estar naquela cruz. E é por isso que ele ressuscitou.
E ao subir na cruz, ele assume o nosso lugar, assume a nossa culpa, assume a nossa responsabilidade. E assim ele toma o nosso lugar e leva a nossa culpa. Então ele paga a pena por nós. Essa é uma mudança radical em relação ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a culpa não era tirada. A culpa era coberta. Aí vem o conceito de expiação do Antigo Testamento. É de cobertura. Quando o homem pegou pela primeira vez, em Gênesis capítulo 3, o que o homem percebeu que ele estava com vergonha, a primeira coisa que ele fez foi roupa. Então, a profissão mais antiga do mundo é de costureiro. Só que a roupa que ele fez para ele era de folhas de figueira, e que folhas é algo perene, algo que estraga rapidamente. Então Deus faz novamente uma roupa para ele, uma outra roupa, só que com couro. Ele mata um animal e coloca roupas de couro, de pele. E esse é o conceito de cobertura. Daí vem o nome caporete, em hebraico, que deu Yom Kippur, dia da expiação, dia de cobertura. Na liturgia do Antigo Testamento, principalmente Levítico, era sempre por cobertura, nunca tirava. E é isso que o autor de Hebreus fala em Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. É impossível. Por que é impossível? Porque quem pecou foi um homem. Então, o homem que estava condenado à morte. Então, era um homem que tem que morrer. E ali não era um homem, era um animal. Então, a morte do animal não tirava o pecado deles, apenas cobria o pecado deles. Mas Jesus fez diferente. Em João 1,29, João relata bem a diferença entre o que acontecia no Antigo Testamento e o que vem acontecer agora. Quando João Batista viu Jesus, falou para os seus discípulos, este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre, ele tira. Há uma diferença muito grande. Nós tínhamos que morrer. Nós tínhamos que pagar a nossa pena. Mas Jesus paga no nosso lugar. Então, quando Jesus paga essa pena está definitivamente paga. Não tem mais o que fazer. Antigamente era como se você tivesse tomado um empréstimo no banco. Em vez de você pagar o principal, você paga apenas os juros. Então, todo mês você tem que ir lá pagar os juros. Todo mês você tem que pagar os juros. Você nunca cobre diretamente a tua dívida. Mas Jesus não pagou os juros, pagou o capital principal. Ele foi lá e quitou a tua dívida. Agora você não tem mais dívida, não tem mais juros, não tem mais nada. O capital está todo pago. Essa é a diferença. Até então, o povo simplesmente pagava os juros, todo mês, mensalidade. Agora não tem mais dívida. Agora está totalmente pago. Com isso, nós estamos quitados com a justiça. Isso é justificação. E Paulo mostra a dimensão dessa justificação para nós. Em Romanos 5,18 ele diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Assim como o ato de Adão trouxe o pecado e condenação a todos nós, o ato de Jesus na cruz trouxe um ato de justiça para todos nós. A amplitude é igual, não mais nem menos. E não poderia ser diferente. Porque agora ele tira, se faltasse alguma coisa, ele não teria tirado tudo. A obra de Jesus não seria completa
seria parcial. Aí talvez eu concordasse com alguns que dizem que Deus escolhe aquele que vai ser salvo ou não. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que não há alguns escolhidos, é todos aqueles que nele crê, tenham a vida eterna. Então, o ato de justiça de Jesus, ele cobre na mesma dimensão, na mesma proporção, na mesma atuação que o pecado de Adão trouxe a nós. Não é parcial, é total. Essa é a nossa justificação. Por isso que nós somos considerados justos diante de Deus. Não por causa da nossa própria justiça, porque essa dívida nós não temos condições de pagar, mas Jesus tinha. Com a justificação, nós temos a segunda consequência. Romanos 6:9. Romanos 6:9 diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, mas a morte já não tem domínio sobre ele. A morte já não tem domínio sobre ele. Mas por quê? Porque houve a ressurreição. Paulo, mais para frente, no capítulo 8, versículo 2, ele diz que porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A ressurreição de Jesus, além de nos trazer justificação, também nos trouxe libertação da morte e do pecado. Nós não estamos mais sujeitos a ela. Nós podemos viver uma vida plena com Cristo. Não por nossa própria capacidade, mas por aquele que nos dá a capacidade. Porque é o Espírito de vida que habita em nós, que nos habilita e nos capacita a ter essa vida. E isso só veio através da ressurreição de Jesus. E isso só veio através da justificação que a ressurreição nos traz. É isso que nos dá o direito de ter o Espírito Santo em nossas vidas. Paulo também escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 10, e ele diz assim: e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, não só destruiu a morte, mas trouxe a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Nós estamos livres da morte, irmãos. O nosso corpo vai morrer, porque o nosso corpo ainda está contaminado, mas nós já temos a vida. Nós já temos acesso. A morte não tem mais domínio sobre nós. Ele pode fazer os seus últimos atos contra nós, mas nunca nada é definitivo. A ressurreição de Cristo nos traz libertação, assim como ele se libertou da morte, porque a morte não podia segurá-lo. Essa libertação da morte ele também nos transfere. E nós também temos isso como direito, através do Espírito da vida em nós. Se nós temos justificação, temos libertação, nós também temos salvação. 1 Tessalonicenses 1:10 diz assim: E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira vindoura. Nós também estamos livres da condenação de Deus, da ira de Deus. Jesus explica isso em João 5:24, que ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você já tem a vida eterna. João 5:24. Você já tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você já tem a vida. Agora é uma questão de tempo.
É como se alguém falasse assim, olha, eu vou te dar um presente para você. Mas o presente ainda não chegou, mas você já tem o presente. É uma questão de tempo. Você já tem a vida eterna. Essa é a nossa herança. Eu fico imaginando, eu gosto de imaginar o que vai acontecer no céu. Quando houver a ressurreição, todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. E lá nós vamos ser julgados se nós vamos para a vida ou para a morte. Vida eterna ou morte eterna. Eu imagino assim, como nós não vamos entrar em juízo na hora que nós vamos passar por frente do tribunal, o anjo vai olhar para você e falar assim, vai embora. Aqui não é teu lugar. Pode ir, segue em frente. Aí você pergunta, mas como é que ele vai saber que eu... Né? Por um ato. Simples. Efésios 1,13 diz que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, eu não me preocupo com o sinal da besta. Tem gente que está preocupado com o sinal da besta. Mas não se preocupe com o sinal da besta. Apocalipse 7,3 diz que nós fomos selados, nós seremos selados nas nossas frontes, com o selo do Espírito Santo. Então, se tem o selo do Espírito Santo em você, você acha que o diabo vai ter a ousadia, a coragem de colocar um sinal em cima de você? Você acha que ele vai colocar no mesmo lugar onde tem o selo de Deus, o selo dele? Não vai, irmãos. Ele não é louco. Ele pode ser burro, mas louco ele não é. Que ele é burro, a gente sabe, né? Porque como o pastor de manhã hoje ministrou, disse, se eles soubessem o que estava para acontecer naquela cruz, eles jamais teriam executado Jesus. Jamais. Eles foram pegos no seu próprio engano, na sua própria armadilha. Eles acharam que estavam destruindo o plano de Deus, mas ao fazer aquilo, eles estavam confirmando o plano de Deus. Eles estavam executando o plano de Deus. Que quando Deus quer, até o diabo obedece. Então nós somos selados, irmãos. Nós temos o selo do Espírito Santo. Você tem que ter o selo do Espírito Santo. O diabo não vai colocar selo nenhum na tua cabeça, marca nenhuma na tua cabeça, número nenhum na tua cabeça, nada na tua cabeça. O que você tem que ter na tua cabeça é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós somos salvos. Deus vai marcar aqueles que são salvos. E é por isso que não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há. Como tem o cântico, né, pastor Nair? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, você não entra em juízo, você vai passar direto pelo tribunal. Você vai ter o selo lá, o crachá teu vai estar marcado na tua testa. Esse tem o selo de Deus, você vai passar direto. Aí você vai fazer assim, pessoal, tchauzinho. Então a ressurreição de Jesus nos trouxe salvação, nos livrou da ira vindoura, nos livrou do juízo de Deus. E, novamente, você não tem um habeas corpus, irmãos. Você tem um alvará de soltura. E quarto, 2 Coríntios 4,14. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Essa é a nossa santa esperança, irmãos. Nós também temos esperança. Como Paulo falou, se Jesus nos ressuscitou, vã é a nossa fé. E Paulo, no primeiro carta aos Coríntios, versículo 15 e 19, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós não podemos achar que as coisas de Deus é simplesmente por tempo presente.
Deus tem muito mais para nós no futuro. Isso aqui é o que Paulo chama de leve e momentânea tribulação. Porque o que ele viu no céu, ele não tinha nem palavras para exprimir e explicar o que acontece lá em cima. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no céu. Isso aqui é passageiro, irmãos. Isso aqui é só um tempo que nós estamos passando, é o deserto. Como eu preguei há um tempo atrás, que entre o Mar Vermelho e a terra de Canaã há um deserto. Nós estamos nesse deserto, caminhando com Deus. Deus está sobre nós, como a nuvem foi no deserto, orientando, dando direção. Mas o objetivo de Deus não é que eles ficassem no deserto, é que eles ficassem na terra prometida. Sei que a terra prometida de Canaã, real, ela está em tribulação ainda. Mas a nossa terra prometida é aquela que vem do céu. Aquela que vai descer no último tempo, quando todas as coisas se fizerem novas. Por isso que Pedro, sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Muita misericórdia. É a ação de Deus em nossas vidas, irmãos. Eu confesso que eu não tenho noção nem de 1% do que significou a cruz para nós. Por mais que a gente queira, por mais que te coloque na nossa cabeça, na minha cabeça não entra. Entender plenamente aquilo que foi feito na cruz. Paulo usa uma expressão que eu gosto muito. Excede todo entendimento. Eu acho que se pegar todo o entendimento, os maiores sábios que existem no mundo e que já passou pelo mundo, juntar tudo, não vai conseguir. É o que Paulo fala em Coríntios, a loucura, a sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Porque quem poderia imaginar um plano de você conquistar uma vitória através da morte? Porque para os romanos e para os judeus, quando Cristo morreu, quando ele diz está consumado, para eles estava tudo completo. Resolvemos o nosso problema. Alguns pastores dizem que houve festa no inferno. Eu não estive lá e nem quero estar, não quero nem saber. Espero que nenhum dos irmãos aqui passem por lá. Mas eu acho que houve festa no inferno. Mas o que eles não sabiam, que no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. O sábado para eles foi complicado. Os apóstolos pensando, assim, acabou. Frustrados com tudo aquilo que Jesus falou para eles. Pensando assim, e agora? O que será de nós? Todos escondidos. Os fariseus desesperados. Vai que algum roube o corpo dele. E a coisa vai ficar pior. E Pilatos deve ter pensado, resolvi o problema, acabou. Muito pelo contrário. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Porque no sábado, Jesus descansou. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não temos motivo nenhum de estar aqui. Mas porque Jesus ressuscitou, nós temos a nossa justificação, nós somos considerados justos diante de Deus, não por nossa capacidade, mas por aquele que nos justifica. Nós temos libertação, nós fomos libertos da morte. A morte não tem mais domínio sobre nós, não tem mais poder e autoridade sobre nós. Nós temos salvação, nós estamos livres do julgamento final, da ira vindoura. Nós já passamos da morte para a vida. Nós já temos a nossa carta de alforria. E nós temos uma esperança que não é a esperança que o mundo nos dá. O que tem no mundo
vai passar. Mas aquilo que Deus tem para nós, essa permanecerá para sempre. Para concluir, irmãos, Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se você for ressuscitado junto com Cristo, no seu espírito, busque as coisas lá do alto. Não busque as coisas terrenas. Não busque aquilo que é transitório, que o mundo nos oferece. Viva a libertação que Jesus te deu. Viva essa nova vida que Jesus nos trouxe. Não olhe para o mundo, mas olhe para Deus. Mude a sua perspectiva. Mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de viver. Viva como Cristo está vivendo hoje. Livre da morte, livre do pecado, livre da condenação. Com uma nova e viva esperança. Não desista, irmãos. Mantenhamos firmes a nossa fé em Cristo, porque um dia nos encontraremos com Ele para a vida eterna. Amém?